Você deve perdoar uma traição? Esse é o tema de hoje. Eu sei que você foi traída, que seu mundo caiu, desabou, que talvez você tenha ouvido assim, você precisa perdoar. Ou então, não perdoa, bota pra correr. A maioria das pessoas querem dizer o que você tem que fazer com a sua dor. E esse é um grande problema. Então eu quero te fazer essa pergunta. Você acredita que deve perdoar uma traição? Eu hoje quero falar com você algo profundo, mas eu não vou te trazer uma resposta pronta. Nós vamos juntas fazer uma caminhada para que você entenda tanto o que aconteceu comigo, como o que aconteceu com dezenas das minhas alunas, como o que é o perdão, na minha opinião, né? E aqui não é uma psicóloga que vai falar, não nesse momento. Aqui é uma mulher que sofreu a dor da traição, que perdoou no primeiro momento e foi traída novamente. E só depois que eu entendi a importância do momento certo de perdoar. E é sobre isso que eu quero falar com você. Será se você parou para pensar nas consequências de um perdão ou de um não perdão? Muitas pessoas falam assim, ó, você tem que perdoar porque é isso que Deus quer. Outras falam, você não pode deixar barato, vai lá e faz ele sofrer também. Mas e você? O que você tem dito para você nessa jornada de uma mulher que foi traída, que sofre e que não sabe o caminho que quer seguir ou que vai seguir? Afinal de contas, gente, ninguém esperava ser traída, né? Você acordou, tinha um problema no seu casamento, tinha uma história ali meio esquisita e de repente você foi traída. E a dor é equivalente à dor de um luto. Eu falo muito isso. É um homem que tá vivo, mas morreu. E uma vez eu ouvi de uma seguidora ela falando assim, achei muito interessante. Ela virou e falou assim, é pior do que a dor do luto, porque é um defunto vivo dando trabalho. Profundo isso, né? E não deixa de ser, porque afinal de contas morreu o relacionamento, morreu aquele grande amor, aquela grande admiração, mas a pessoa tá ali fazendo você sofrer. E o que ela falou me marcou profundamente. Eu sei que no meio disso tudo, sabe, a única coisa que a gente quer é respirar. A gente não quer que alguém chegue e diga faz, porque a cabeça é dele, a opinião é dele. Quem tá te dizendo faz, tá falando conforme a vivência deles. O que a gente quer é respirar. E muitas vezes, quando você fala em perdão, parece muito mais uma ofensa do que um conselho. Sabe, você tem que perdoar ele porque aí você vai ficar bem, né? Eu ouvia isso também. Eu dizia, eu quero que ele se exploda, vai falar em perdão. Então, nesse momento, eu quero saber o que você tem dito para você. Quais são as falas que você tem falado? E é nesse momento que você está aqui me ouvindo, que talvez seja um momento que você pode pegar um papel, uma caneta e escrever alguma coisa. Eu gosto muito disso, de escrever, de depois reler o que eu escrevi, um insight que eu tive, uma ideia que passou na minha cabeça. Então, nesse vídeo eu não vou te dar um manual. Não vai ser um manual onde você vai ler o que eu tenho que fazer. Mas eu vou abrir meu coração para você. E eu vou te conduzir a entender como uma mulher que venceu a dor da traição hoje consegue ajudar outras mulheres. Porque quando eu estava na dor, e se alguém falasse assim, Alê, daqui a alguns anos você vai ajudar alguém, eu não sabia se eu sorria ou se eu chorava, porque eu tinha certeza que eu jamais conseguiria nem sair da dor, muito menos ajudar uma pessoa. E graças a Deus eu tenho conseguido. Então eu quero te dar um grande abraço agora. E se está fazendo sentido para você me acompanhar aqui no meu canal, eu quero pedir para você se inscrever. Quanto mais pessoas se inscreverem, ativar o sininho, mais você vai me ajudar a alcançar outras mulheres. Tem muitas mulheres sofrendo a dor da traição. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso tirar um peso do seu coração. Eu preciso dizer que você vai perdoar se você achar que deve, quando achar que deve, e que você vai perdoar, mas não vai esquecer. Porque tem muitas mulheres que pensam assim, ó, eu já perdoei, eu não sinto tanta raiva, eu parei de chorar, eu isso, aquilo, me dá um monte de exemplo, mas eu não esqueci. Se você não esqueceu, não significa que você não perdoou. Se você ainda sofre, então você não venceu. Entende que tem uma diferença entre não esquecer e continuar sofrendo? Eu quero que você pense muito forte no seu coração também, que o perdão, ele não é uma coisa que vai ser imediata. Eu perdoei hoje e aí esqueci. Eu perdoei hoje e parei de sofrer. O perdão, ele necessariamente, ele precisa de um processo.
ele precisa de um desdobramento para que ele aconteça. E o meu erro foi exatamente esse. Eu perdoei a primeira vez, que ele tinha dado uns beijos numa moça, e aí no outro dia eu estava lá abraçando ele, tentando ser feliz, passando por cima da minha ferida. Nós não nos conectamos novamente, porque tinha uma desconfiança, tinha um mal-estar, tinha uma mulher ferida profundamente aqui, porque estava doendo. E depois de uns 3 meses, 4 meses, ele me trai novamente. Então precisa desse processo. E muito menos perdoar não é passar a mão em cima da cabeça de quem te feriu. Quem fala isso, né? Ah, tá passando a mão no alecrim dourado, não entendeu nada. Não é sobre isso. Perdoar é parar de deixar a sua ferida sangrar todos os dias. Isso é perdoar. Perdoar é olhar com, como é que eu posso falar, né? Com compaixão, sabe? E dizer assim, ó, eu mereço paz, eu mereço ser feliz, eu mereço me amar. É uma decisão de liberdade. Então eu quero que você pense que perdoar é muito mais sobre você, sobre a sua dor, do que sobre ele. A gente pensa assim, ó, fulano fez aquilo lá, ele não merece o meu perdão. Não, ele não merece seu perdão. Você é que merece perdoar para você ficar bem. Eu gosto de um comentário que fala assim, que o perdão é um ato de egoísmo. Porque eu estou perdoando, não é nem por ele, é por mim. Então, que seja assim, o nome que você quer dar. Importante é que nesse momento você entenda que você é que é importante aqui. Que você é que vai tomar essa decisão de uma grande liberdade. Porque quando você perdoa, você não está mais preso à sua dor. Quando você perdoa, você solta, você deixa aí. Vocês entendem o que eu tô falando, gente? Eu quero ver vocês comentarem aqui também. O que vocês estão achando dos vídeos, né? Se tá fazendo sentido para você. Então, quando eu quebro isso dentro de mim, eu digo, vou perdoar esse homem porque eu quero seguir a minha vida, eu começo a me sentir melhor. A dor já não é mais sobre o que ele fez, a dor tá dentro de mim. Quando eu sou traída, é como se alguém pegasse e enfiasse uma coisa aqui dentro. Eu engoli isso. Eu tenho que digerir, que é o processo do perdão, e depois eu tenho que botar para fora. Ou então, né, deixar que suma, que vá embora. Então, imagina você tá entalada. E isso tem que sair ou ele tem que descer. Entende? Assim é a dor da traição. E um dos processos, né, e aí eu gosto muito de falar isso, é o processo que ele é ressignificar, que ele vem antes de perdoar. Quando eu entendi isso, aí a minha vida mudou. Quando eu entendi isso, aí sim fez todo sentido para mim. Ressignificar é dar um novo sentido àquilo que te destruiu. Então, ressignificar é olhar para a dor e dizer o seguinte, ó, você me feriu, mas você não me define. Você me feriu, mas você não vai me destruir. Você me feriu, mas eu não sou o que fizeram comigo. Isso é ressignificar. É quando você entende que isso aconteceu de ruim e agora o que eu vou fazer com isso? Foi exatamente assim comigo. Só quando eu entendi isso que eu parei de sofrer. E entre eu ser traída, me separar e entender isso foram 10 longos anos. 10 longos anos me destruindo e destruindo quem estava perto. Me destruindo e sendo grosseira com meus filhos, trabalhando, parecia um zumbi. Eu entrava, trabalhava, pagava boleto, corria, eu não vivia, eu sobrevivia. Eu não tinha um propósito, eu não tinha um porquê estar aqui. Sabe, eu falo hoje para as pessoas, gente, as pessoas elas estão fazendo peso na terra. Nesse período aqui eu estava fazendo peso na terra, falando mal de todo mundo, achando a vida um saco, reclamando de tudo, sem objetivo nenhum. Quando eu ressignifico, eu transformo a minha dor em força. O meu convite para você é, transforme o que está te matando em algo que te fortaleça. Se você puder, anota aqui. Transformar a dor em força. Isso vai fazer com que você saia de ser espectadora da vida, saia de querer que ele mude, de querer que ele largue a amante, de querer que ele seja algo que talvez ele nunca vai ser, para ser a protagonista da tua história. Vai fazer com que você entenda que a única pessoa nessa terra mais importante do mundo inteiro é você. E não é sobre aceitar a traição, de jeito nenhum.
sabe? É sobre decidir o que você vai fazer com a dor, com o que fizeram com você. Parece papo, né, de frase motivacional, mas isso é a pura verdade. Alguém foi lá e arranhou meu carro. O que eu vou fazer com isso? Pegar uma arma e dar um tiro na pessoa que bateu, que arranhou meu carro? Ou eu vou falar, tá bom, moço, deixa. Ah, você não quer pagar não? Eu vou lá, pago o meu seguro, tchau. Porque se eu pegar uma arma e atirar em alguém, eu vou estar destruindo a minha vida. Então, não é só sobre o que fizeram, é como eu reajo a isso. Você quer viver livre, sem dor? Você quer restaurar sua autoestima, seu amor próprio? Você quer ter uma vida boa, feliz, plena, que vale a pena ser vivida? Você quer ter resultados extraordinários que você nunca teve? Então você vai precisar ressignificar essa dor. Porque aí sim você vai poder escolher o perdão. Não como alguém submissa que escolhe o perdão porque não pode largar o cara. Mas como alguém que entendeu que é por mim. Aí, gente, quando você entende isso e vive isso, aí você reconstrói, que é até emocionada, aí você reconstrói a sua alma, reconstrói a mulher plena que você nasceu para ser. Aí você entende o como é bom ter um coração curado, pleno e feliz. Eu quero te fazer um convite. Aqui no link, tem embaixo aqui desse vídeo, tem um link, né? Que você pode clicar nele e assistir uma aula que eu disponibilizei na descrição do vídeo. Eu quero te convidar a assistir essa aula gratuita e me encontrar lá do outro lado, tá bom? Cheiro, se você gostou, dá um like. Eu tô engasgada aqui no final, mas é com muito carinho que eu tô aqui falando com vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.